Boa tarde, pessoal. Pera aí, aqui, ó. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre como voltar para Deus de novo se você se desviou da fé, se você... basicamente é isso. Se você se desviou da fé. Bem, primeira coisa é que normalmente quando a gente quer voltar para Deus, depois de a gente ter se desviado, a gente tem vergonha, sabe? E vergonha e culpa. Vergonha e culpa. Por quê? Simples, justamente pra gente ter se desviado, a gente acha que a gente tá muito sujo, que Deus não vai querer a gente. Ou pior, isso já aconteceu comigo, ou pior que é quando você acha que você tem que se limpar primeiro, aí sim você se volta para Deus. Por que isso é o pior? Porque, cara, você só vai, primeiro que você vai se voltar para Deus quando você estiver puro. Isso nunca vai acontecer. Tipo, você nunca vai conseguir se limpar primeiro para depois se voltar para Deus. É o contrário, você se volta para Deus sujo e ele te limpa. Porque você não tem você não tem a capacidade de se limpar sozinho. Isso é impossível. Você naturalmente já é um pecador. Então isso para você é impossível. Então, primeiro estudo se você tem esse pensamento, está com vergonha ou culpa. Ignora essa vergonha ou culpa. Na verdade, não ignora. Ignora é a palavra errada, né? Mas orem para Deus. Deus, tira essa vergonha e culpa de mim. Substitui pela convicção do Espírito Santo. E aproveitando, alguns devem não saber o que é isso, né? Bem, convicção do Espírito Santo muita gente confunde com culpa, que é quando você sente remorso por você ter desviado, por você ter pecado, etc. Remorso é quando você se sente mal pelo que você fez, pelas consequências, ou só se sentir mal mesmo e isso não afeta em nada. Convicção, ela te convence, né? O próprio nome já fala, que você tá errado e que você tem que se voltar para Deus. E aquilo move você para se voltar para Deus. E diferente do remorso, que só te deixa lá no chão, muitas vezes te empurra para longe de Deus, porque fala que você tá muito sujo. A convicção não, ela fala: olha, você pecou, vai lá pedir perdão a Deus e se levanta. Tanto que na Bíblia fala que o justo ele se levantará 6 vezes, não importa quantas vezes ele pecar, basicamente ele vai se levantar. Não que pecar esteja tudo bem, Deus não liga para você ter se desviado. Sim, ele liga, Deus não gosta que você se desvie da fé, mas sabe, o que ele mais o que ele mais não gosta na real não é o fato de você ter se desviado. O que ele mais não irá gostar é de você se desviar e você ficar no mesmo lugar, não se voltar para ele, porque aí sim que vai ser ruim para você. Porque a única pessoa que vai te purificar para você conseguir ser salvo, além de ser salvo e se voltar para ele, voltar a ter um bom relacionamento com ele, é ele mesmo. Então por isso que é tão importante você largar essa culpa, porque ela vai te puxar para longe de Deus. Na grande, não, nem na maioria, em todas as vezes na real. Bem, sabendo disso, né, o que a gente deve fazer na prática? Bem, olha, se você se desviou, eu não recomendaria você tentar voltar com tudo. Como assim? Exemplo, vamos supor que antes de você se desviar, você... Não que o relacionamento de Deus se resuma só a isso, tá? Só tô dando um exemplo. Você orava 10 minutos, 3 vezes ao dia, em 3 horários diferentes, e lia duas páginas por dia. E tá, ok. Mas aí você volta e quer tentar, sei lá, ler o dobro de páginas, ler o dobro de minutos também que você orar, quer dizer, orar o dobro de vezes que você tava orando. Cara, calma. Primeiro que você não vai convencer a Deus, tipo, mostrando: Deus, olha aqui o quanto que eu tô fazendo essas coisas espirituais, olha o quanto que eu tô sendo incrível pra você, sabe? Cara, Deus, ele só quer a sua intenção, ele só quer o seu coração. Se você verdadeiramente quiser se aproximar dele, ter um momento, tipo, sei lá, não precisa ser
se você tiver dificuldade a voltar a ler o que você estava lendo, dificuldade real, tá? Não é só preguiça. Tem diferença. Se você realmente tiver tendo dificuldade pra fazer o que você fazia antes, começa do básico, cara. Tipo, não, Deus não vai te culpar por você estar lendo menos do que você lia se isso realmente for do seu coração. Se você estiver tentando se aproximar, é melhor você começar lendo 10 minutos de verdade do que 20 minutos que você lia arrastado sem nem prestar atenção direito. É melhor 10 minutos de qualidade com Deus. Para isso, Deus se importa com isso, com a qualidade do seu tempo com Ele. Com se o seu coração realmente está naquilo, sabe? Não adianta você ler, sei lá, 2 horas de Bíblia, você tá pensando na sua rotina, em relacionamentos, ou sei lá, enfim, entende? Então, por isso que é muito importante. Então, não foque na tarefa. Deus não tem uma checklist de quantos minutos você orou, de quantas páginas você leu por dia. O que ele realmente quer é seu coração, é que você queira ter realmente relacionamento com ele. Então, vai lá na sua Bíblia, lê o que você consegue ler no sentido de, novamente, não, né? Não tipo, não, vou ler um versículo aqui e acabou então. Não. Tipo, não é assim. Eu quero dizer que o que você consegue ler sem a partir de, tipo, tem um filtro assim. O quanto que eu consigo ler sem a leitura ficar arrastada. No sentido de, sabe quando você tem que ler a mesma frase 3 vezes? Começa a ter, talvez, dor de cabeça. Não sei, nunca aconteceu comigo, mas, sei lá, pode acontecer com alguém. Enfim, a parte que você até, sei lá, eu consigo ler tranquilo 25 minutos e é a parte que eu gosto de ler. Então é isso. Seu tempo é de 25 minutos porque você tá tendo o maior tempo de qualidade possível. Essa é a sua janela de tempo, entendeu? E oração. Bem, na oração, cara, você basicamente vai ser honesto. É só isso. Não tem nenhuma. Não tem. Nunca teve, né, na real. Nunca teve nenhuma regra de oração. Você tem que falar isso. Você tem que fazer tal coisa, tal coisa. Sabe? Não, nunca teve isso na oração. A oração é basicamente você ser honesto. Até porque não adianta você mentir pra Deus, porque ele já sabe de tudo. Aí você pode se perguntar, mas se ele já sabe de tudo, eu também não preciso ser honesto. Ele já sabe o que eu vou falar. Ele sabe, mas ele quer ouvir isso de você, entende? Porque se fosse assim, a gente nunca ia falar com ele também, sabe? Porque ele já sabe tudo que a gente vai falar com ele. Mas fale mesmo assim. E outra coisa. Eu fui descobrir isso recentemente, tá? Mas, olha, tipo, quando você pecar e você for pedir perdão, confesse o seu pecado diretamente pra Deus. Tipo, porque antes eu mesmo, eu pegava, tipo, pecava, né? E só falava perdão, meu Deus, ou por todos os meus pecados de uma vez, ou só falava perdão. Enfim, mas, tipo, peça perdão por cada pecado que você lembrar diretamente, sabe? Não todos da sua vida, mas aquele só que você consegue se lembrar, que você pelo menos consegue se lembrar, tipo, perdão, meu Deus, por ter inveja, perdão, meu Deus, por ter orgulho, perdão, meu Deus, por cair na luxúria, essas coisas, sabe? Tipo, falar o pecado que você cometeu diretamente, entende? Por quê? Porque lá na Bíblia fala, confesse, se você confessar os seus pecados, Deus é misericordioso e justo para nos perdoar. Ou seja, não que seja pecado você não expressar seus pecados diretamente no perdão, mas que ele quer, porque tipo, além dele querer, né, ouvir você falar os seus pecados, confessar eles, é bom porque você, tipo, você no seu processo de parar de cometer aquele pecado, né, que você tem que tentar parar de cometer aqueles pecados, e no processo ele vai te ajudar, porque você tendo um nome pro pecado, exemplo, orgulho, você vai conseguir definir a sua meta, né, de parar de pecar. Eu tenho que parar de me sentir orgulhoso. Aí você define como que eu paro. Por causa disso eu tô começando a pecar no orgulho, então corta. Eu vejo que na situação acontece isso, corta, entendeu? Além de Deus querer ouvir, isso te ajuda, né, e quebra o seu, inclusive quebra seu próprio orgulho, porque você reconhece o tanto de pecado que você comete por dia. E olha que é só os que você consegue se lembrar.
Parece que eu fui um pouco longe do tema, mas tudo isso tem a ver, né? Principalmente o perdão. E bem, última coisa aqui, mas com certeza, não menos importante, mas eu acho que a mais importante é que quando você voltar para Deus, não volte simplesmente pela emoção de querer voltar. Ah, não, eu quero aquela sensação de. Como é que é, velho? Esqueci. Aquela sensação de. Sei lá, só voltar para Deus pela emoção, basicamente. Mas, tipo, volte por, por ele ser Deus, sabe? Por ele te amar tanto. E, e não por você só não ir pro inferno, sabe? Ou, ou por você estar feliz no momento, eu quero voltar para Deus. Pronto, não é assim. Porque se o seu combustível for emoção, a emoção acaba. E por justamente ela acabar, ela não vai durar para sempre. E, cara, só volte a Deus por ele ser quem ele é. Volte a Deus, cara. Ele é maravilhoso, você não vai se arrepender. E bem, foi esse o vídeo. Deixem um like, comentem, se inscrevam, compartilhem e tchau.